Atos 1, 8. Eu quero refletir um pouco com os irmãos nesse texto. Hoje de manhã nós tivemos um momento muito agradável aqui na igreja também, né? Mais ou menos 40 pessoas, que a gente não está podendo reunir, né? mais do que 60 pessoas. Então foi um tempo muito precioso, muito agradável, né? E semana que vem, durante a semana, né, nós vamos seguir mais ou menos essa mesma linha, né? Você quiser ir no culto da manhã, faça a sua inscrição lá colocando o seu nome, ou no culto da noite, a mesma coisa. E tendo algum visitante, algum convidado, você também pode estar incluindo o nome dessa pessoa. Amém? Atos capítulo 1, verso 8. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Atos 1, 8. É um texto conhecido, né, dos irmãos, mas nós vamos meditar um pouco em Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Fecha os teus olhos aonde você está e vamos orar. Peça a Deus para falar o seu coração nessa noite, através dessa palavra. Peça a Deus a despertar você com essa palavra nessa noite. Senhor, nós colocamos mais uma vez as nossas vidas em Tuas mãos. Agora, Senhor, nós lemos a Tua palavra, cantamos louvores ao Senhor, oramos, ofertamos, e agora, Senhor, vamos refletir um pouco sobre a Tua palavra, Senhor, na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa hora. Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, corações, para que possamos entender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo também nos ajude a viver essa palavra no dia a dia, fora dessas quatro paredes. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha nos encorajar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria pensar nessa noite sobre algumas marcas da igreja sobrevivente. Nós estamos enfrentando tempos difíceis. Quantas vezes eu já falei aqui na igreja que enfrentaríamos momento em que essas portas estariam fechadas e a gente precisaria continuar sendo igreja. É claro que quando a gente pensa numa situação assim, a gente nunca espera que ela venha por um vírus. Mas esse tempo chegou. Mas o que eu tenho percebido é que a igreja de Deus, ela não para. A igreja de Deus, ela continua caminhando diante das dificuldades da vida.
A igreja de Deus continua prevalecendo, continua avançando diante de qualquer contexto, diante de qualquer situação. E durante esses dias, eu me vi pensando por algumas vezes o que pregar no primeiro culto do retorno. E refletindo sobre isso, e também sobre esse tempo em que a igreja de Cristo passou e tem passado ainda, aqui na nossa nação principalmente. Meus irmãos, como Deus nos deu grandes oportunidades nesse período. Como Deus nos deu grandes oportunidades de conhecer pessoas, de pregar em outras igrejas, de discipular pessoas. E aí eu me vi pensando, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela se cumpre a cada dia. Ela se cumpre a cada dia. E a gente vê que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, a igreja de Cristo continua avançando. A igreja de Cristo continua crescendo. Deus está trabalhando poderosamente em muitos corações, irmãos, nesse tempo. Muitos corações. Eu tenho visto muitas vidas se voltando para Deus. Eu tenho visto irmãos e irmãs fervorosos diante do Senhor. E aí, esse tempo vem nos mostrar de que Deus está no controle e a igreja está avançando. E aí eu me lembrei de Atos 1:8. Esse texto, para muitos estudiosos, é o resumo do livro de Atos. É o texto principal dessa carta, porque ele mostra, logo no primeiro capítulo, como é que seria a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja testemunhando o amor de Cristo, e a igreja avançando até os confins da terra. Amém, queridos? É isso que a gente vai conversar hoje. Essa igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja que testemunha de Jesus Cristo, que fala de Jesus, que prega Jesus, que vive Jesus, e essa igreja que avança mesmo em meio a uma pandemia. Mesmo em meio a uma pandemia. Eu quero dizer para você, essa primeira frase, que a igreja, no poder do Espírito, deve testemunhar de Jesus até os confins da terra. A igreja, no poder do Espírito, ela deve testemunhar de Jesus até os confins da terra. Até os confins da terra. Eu queria pensar com os irmãos nesse texto. Aqui a gente percebe o Senhor dando o norte, o rumo, a direção da sua igreja. Como seria a sua igreja? Primeiro, é uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo. O texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meu irmão, eu quero começar essa reflexão dizendo que a obra de Deus, ela é feita no poder de Deus e não na vontade humana. A obra de Deus, ela é feita no poder de Deus, através do poder do Espírito Santo e não da vontade humana. Não basta ter um bom intelecto, uma boa eloquência, uma boa capacidade. Isso aí, querido, não vale nada se você não estiver cheio do Espírito Santo. Isso aí não vale nada se você não estiver cheio da presença de Deus na sua vida. É indispensável. É indispensável. É uma questão de sobrevivência. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. É uma questão de sobrevivência, querido.
A igreja que avança, uma das marcas dessa igreja é que ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. O homem não tem esse poder, ele recebe esse poder quando o Espírito Santo vem sobre a vida dele. Meu irmão, você já tem o Espírito Santo na sua vida? Se você entregou sua vida a Cristo, você tem. Mas a vontade de Deus não é apenas que você tenha o Espírito Santo. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Entende? Essa é a vontade de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo. O poder que a igreja recebe não é um poder político, intelectual, econômico. Isso não vale nada. Mas é um poder espiritual. É um poder que vem de Deus e que trabalha na vida da gente. A fonte desse poder é o Espírito Santo. E esse poder é dado à igreja para cumprir a missão. Irmãos, está muito claro que não é aqui dentro dessas 4 paredes que a gente cumpre a missão. É lá fora. É em casa, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, é no dia a dia, é lá que a gente cumpre a missão. Mas você só vai cumprir a missão se você estiver cheio do Espírito Santo, meu irmão. Se você estiver vazio de Deus, você não consegue. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Olha o que Zacarias disse. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo poder do Espírito Santo que a obra de Deus é feita. É pelo poder do Espírito Santo que a igreja avança. Joel capítulo 2, verso 28 e 29, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Meu irmão, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que o Espírito Santo vem na vida daqueles que se convertem, e não importa a idade, não importa a classe social, não importa quem você é, se você se converte a Deus, o Espírito Santo vem sobre a sua vida, sem distinção, sem acepção de pessoa, é para todos os que creem. É para todos. Não importa. Quando o Espírito Santo é derramado, ele capacita todos e não apenas alguns. Entende isso? Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ele usa todo mundo. Não é só o pastor, não é só o irmão do louvor, não é só aqui o irmão A, o irmão B. Não, ele é derramado sobre as nossas vidas e ele usa todo aquele que se volta para ele, todo aquele que crê, todo aquele que se volta para ele. O poder do Espírito é transformador, irmãos, transformador. É transformador, pois transforma simples homens, simples pessoas, em testemunhas fiéis, fervorosas na obra de Deus. Se você deseja fazer parte, ser essa igreja sobrevivente, irmãos, muitas pessoas se esfriaram também nesse período. Muitas pessoas se esfriaram. Infelizmente, porque não buscaram o Espírito Santo, porque não buscaram se encher do Espírito Santo, aí não sobrevive. Aí fica pelo caminho. Ser cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência, irmãos, nesses tempos difíceis. Nesses tempos difíceis, se você não buscar Deus,
Se você não buscar ser cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir resistir. Não vai conseguir resistir. Uma das marcas da igreja sobrevivente, ela é uma igreja espiritual. Ela é uma igreja que busca Deus. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse é você? Você faz parte dessa igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você ainda não faz parte dessa igreja, eu quero dizer para você, Deus não faz acepção de pessoa. Se você abrir o seu coração para Ele, Ele vai derramar sobre a sua vida o Espírito Santo. Amém? Se você abrir o seu coração para Ele, Deus não faz acepção de pessoa. Ele abençoa você. Ele abençoa a sua vida. Ele abençoa a sua casa. Aleluias. Aleluias. Segunda marca desse texto, é claro, da igreja sobrevivente, é uma igreja que tem um relacionamento com Jesus, irmão. Jesus é o centro da igreja, não é o pastor. Não é o irmão A, a família B. Jesus é o centro da igreja. É uma igreja que testemunha de Jesus e sereis minhas testemunhas. Eu quero falar duas coisas acerca disso. Primeiro, o que é ser uma testemunha? É um linguajar jurídico. Eu não sei se você já teve a oportunidade de testemunhar alguma coisa, mas é um linguajar jurídico. Num processo judicial, as testemunhas, elas são interrogadas. Eu nunca participei disso, mas talvez você já tenha participado. O juiz vai interrogar você, ele vai perguntar. Então, o interessante é que uma testemunha não cabe dar a sua opinião sobre os fatos. Uma testemunha, ela não pode refletir sobre os fatos. Ela tem que relatar os fatos. Uma testemunha, ela não tem que relatar os seus pensamentos, o que ele acha sobre aquilo, a sua opinião. Não! Uma testemunha é alguém que relata o fato. Aquilo que viu e aquilo que ouviu. Nada mais. Quando nós testemunhamos de Jesus, nós falamos daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Quando nós testemunhamos de Cristo, nós falamos de fatos que aconteceram, não só na palavra de Deus, mas também na nossa vida, no nosso coração. Ser testemunha de Jesus, querido, é relatar os fatos que Deus tem feito na sua vida. Que Deus tem feito na sua família, na sua casa. É testemunhar de Jesus, irmãos. É testemunhar de Cristo. Da obra de Cristo. A obra de redenção, de salvação. O que Jesus fez por mim e por você. É isso que a gente precisa fazer. É testemunhar, é ser testemunha daquilo que Deus fez e do que Deus está fazendo. Mas a palavra testemunha, no grego, ela corresponde a um Marte. Ser testemunha implica na disposição de sofrer e até mesmo de morrer pela causa de Cristo. Muitos irmãos eram cheios do Espírito Santo e por isso testemunhavam do amor de Cristo mesmo diante da morte. Meu irmão, você só vai conseguir ser uma testemunha fiel de Cristo se você estiver cheio do Espírito Santo. Você só vai conseguir ser uma testemunha de Cristo diante de qualquer situação se você estiver cheio do Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Alguém que está pronto. Vou tirar essa máscara, irmãos. Vou falar longe do microfone aqui, mas eu vou tirar essa máscara. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Minha esposa vai zangar comigo depois, mas eu vou tirar essa máscara. Ser testemunha, irmãos, é estar pronto a sofrer por Cristo. Ser testemunha é estar pronto a pagar o preço.
pelo Evangelho. Você testemunha isso. Atos 4:18. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem sobre Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar, mesmo que isso me custe. Mesmo que me custe talvez perder uma posição em um lugar, mesmo que me custe perder coisas, mas eu não posso falar ou deixar de falar daquilo que tenho visto, daquilo que tenho ouvido. Eu não posso deixar. Uma igreja sobrevivente é uma igreja que não para de falar de Jesus em momento algum, irmãos. Pode vir pandemia, reclusão social, isolamento, lockdown, pode vir o que for. Aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que tem vida com Deus, ele dá um jeito de falar de Jesus, irmãos. Ele não para. Ele arruma uma maneira, ele faz uma live, ele faz uma visita, ele liga. Porque nós não podemos parar de testemunhar. Nós não podemos parar. Sereis minhas testemunhas. Atos 28:31, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem nenhum impedimento. Irmãos, nós precisamos falar de Jesus, irmãos. As pessoas estão precisando de Cristo. Nesse exato momento, tem pessoas que estão isoladas, sozinhas, precisando de uma palavra de esperança, precisando de alguém cheio do Espírito Santo para ligar, fazer uma oração, testemunhar do amor de Cristo, do que Cristo fez e do que Cristo faz. Nós precisamos testemunhar, irmãos. Precisamos testemunhar de Cristo. Em terceiro lugar, uma igreja sobrevivente é uma igreja que avança até os confins da terra. Meu irmão, os dias são difíceis. Os dias são maus. Mas a igreja de Cristo avança até os confins da terra. O Evangelho precisa ser pregado. As pessoas precisam conhecer a Cristo. O texto diz: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os horizontes são ampliados, os limites são dilatados. O projeto de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. O Evangelho, o projeto de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja em todo o mundo. Irmãos, não é papel somente do pastor e dos irmãos, dos obreiros, falar do amor de Cristo. É papel de toda a igreja. O que Joel diz é que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre as pessoas. E aí, velhos, crianças, escravos e livres, todo mundo profetiza. Todo mundo prega, todo mundo é usado por Deus. Entende isso, querido? Entende isso? Ah, pastor, como Deus vai me usar? Eu sou tão simples. É claro. Que bom que você é simples. Porque Deus, Ele pega vasos simples de barro para que a glória seja dele e não sua. Que bom que você é simples. Aí Deus pode usar você e o mundo vai ver o poder de Deus na sua vida. Que bom que você é simples. Jesus também era simples. Jesus também era simples. O primeiro passo é entender que nós precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas, por onde quer que formos. Nós precisamos pregar.
Quando nós olhamos para o livro de Atos, a gente percebe que é isso que acontece. O Evangelho rompe os muros de Jerusalém, ele rompe as fronteiras e ele é espalhado por todo o mundo da época. Chegou aos confins da terra, porque a igreja avançava, porque a igreja avança. Eles foram para todos os lugares, para todas as regiões. A ideia é essa, irmãos. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Deus não quer salvar só Raposo. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Deus quer salvar homens de todas as raças, tribos, línguas, nações. Por quê? Porque lá em Apocalipse capítulo 5, Jesus morreu por essas pessoas. O seu sangue comprou essas pessoas. E é papel da igreja levar o evangelho a elas. O texto fala dos limites da igreja. Os limites da igreja. Primeiro, Jesus vai falar de Jerusalém. Era a cidade onde os discípulos estavam, onde eles estavam quando eles receberam essa ordem. Então, a nossa Jerusalém deve ser a cidade onde moramos. A nossa Jerusalém é onde a gente vive, é onde a gente mora. Aonde nós recebemos a bênção de Deus. Então você precisa pregar aqui em Raposo, irmãos. A nossa igreja precisa falar do amor de Cristo aqui em Raposo. Você precisa testemunhar de Cristo aqui em Raposo. Porque é um mandamento de Deus. Mas o texto diz que não é só em Jerusalém. Nós precisamos olhar um pouco mais adiante. O texto diz que Judeia também. Jerusalém, Judeia. Judeia era uma província que tinha Jerusalém como capital. Então Jesus quer que evangelizemos o nosso estado. Jesus quer que a gente fale, testemunhe do amor dele no nosso estado. Nós precisamos romper as barreiras. O texto também fala de Samaria. Era uma região mais afastada, com condições transculturais. A nossa Samaria é o nosso Brasil. Nós precisamos pregar na nossa nação. Precisamos enviar missionários para os ribeirinhos, para os povos não alcançados da Amazônia. A nossa igreja precisa ir lá. Amém, queridos? Nós precisamos ir. É uma ordem de Jesus. Não é só aqui, não é só na nossa região, é no nosso país. Nós precisamos orar para que o Senhor levante missionários aqui para irem aos povos não alcançados da nossa nação. Que coisa boa a nossa igreja ter um missionário entre os ribeirinhos na Amazônia. O que vocês acham? Nós precisamos ir lá. Se a gente não for lá, a gente está em desobediência. Nós precisamos ir. Há centenas de povos não alcançados no nosso país, na nossa nação. Em terceiro lugar, os confins da terra. Os confins da terra. Jesus quer que sejamos testemunhas dele em todas as nações. Em todas as nações. Missões mundiais. Precisamos ir para as outras nações. A gente já enviou um casal, mas precisamos enviar mais. Precisamos enviar mais. Essa é a visão de Deus. É implantar o reino em todas as raças, tribos, línguas e nações. Nós precisamos falar de Jesus aqui em Raposo? Sim. Precisamos falar de Jesus na nossa região? Sim. Precisamos falar de Jesus no nosso país? Sim. Precisamos falar de Jesus às nações? Sim. E hoje está fácil, irmão. Se você não pode ir, sua imagem e sua voz pode. Sua imagem e sua voz pode. Aqui mesmo, a gente está pregando aqui, a gente não sabe quantas pessoas vão ouvir essa mensagem. Mas pessoas do mundo inteiro podem ouvir. Do mundo inteiro. Então nós precisamos pregar. Não podemos nos esquecer que como igreja aqui na terra, nós temos uma missão. Nós temos uma missão.
testemunhar do amor de Cristo, testemunhar de Jesus, a começar na nossa casa, no nosso bairro, na nossa região, no nosso país e no mundo. E no mundo. Irmãos, será que nós temos cumprido isso? Você tem cumprido isso? Você tem falado do amor de Cristo às pessoas? Você tem testemunhado de Cristo para as pessoas? Tem pregado o Evangelho? Igreja sobrevivente, igreja que avança, mesmo diante dessa pandemia. É uma igreja que avança mesmo em situações e momentos mais hostis. Nós não paramos. Nós avançamos. Nós avançamos. Eu queria encerrar fazendo mais algumas reflexões. Em primeiro lugar, nós devemos buscar a plenitude do Espírito Santo. Meu irmão, tem um ditado no mundo, né? Um ditado bem popular, que saco vazio não para em pé. Crente, sem ser cheio do Espírito Santo, não consegue testemunhar. Crente cheio do Espírito Santo, fala do amor de Cristo, diante de qualquer situação. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Se você quiser ser bem-sucedido na sua vida cristã, se você quiser passar por esse momento de forma a avançar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar Deus. Você precisa buscar o Senhor. Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Em segundo lugar, o conteúdo da nossa pregação é Jesus. O conteúdo da nossa pregação é Jesus. Não temos nenhuma outra mensagem além da obra redentora de Cristo. Não temos nenhum outro fundamento além do que já está posto. Irmãos, é Jesus. Nós precisamos pregar Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Aquele que morreu para que eu pudesse viver. Aquele que morreu para que você pudesse viver. Aquele que morreu no meu lugar e no seu lugar. Nós precisamos pregar. E a nossa pregação é Jesus. Terceiro lugar, a nossa missão é levar esse Jesus até os confins da terra. A igreja, no poder do Espírito, deve testemunhar de Jesus em todos os lugares da terra. Meu irmão, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Será que essas marcas existem na sua vida? Se não, busque ao Senhor nessa noite. Entregue a sua vida a Ele. Entregue o seu coração a Ele. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que diz não para o mundo e sim para Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que consegue atravessar os momentos mais difíceis da vida firme, convicto, fiel.
Fecha os teus olhos, queridos. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Senhor Deus, nessa noite, Senhor, nós nos reunimos mais uma vez, depois de alguns meses, e nos colocamos diante do Senhor nessa hora, e pedimos ao Senhor, Pai, a nos encher com o Teu Espírito Santo, Senhor. Encher os nossos corações. Que possamos testemunhar de Cristo, Senhor. Daquele que pode salvar, transformar, libertar a vida do homem. Possamos testemunhar daquilo que Cristo fez em nós e por nós. E que possamos ir, ó Deus, que a Tua igreja possa avançar, levando a Tua palavra, levando Cristo aos corações. Pai, em nome de Jesus, trabalha no coração do Teu povo, Senhor. Trabalha no coração da Tua igreja. Que seja uma igreja cheia do Espírito Santo, que testemunhe de Jesus e que avance, mesmo diante de tantas situações. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja inundando o coração do Teu povo, Senhor, e nos fazendo viver como Jesus, no padrão estabelecido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim, para o final do culto, e eu tenho alguns avisos aqui a fazer. Mais uma vez, eu quero dizer que bom que nós estamos aqui, né? Que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom. Queridos, eu quero fazer alguns avisos aqui. Em primeiro lugar, encorajar você, se a sua célula não voltou a se reunir, e você quiser reunir, você pode trazer a sua célula aqui para a igreja, né? Se você não quer levar a célula para sua casa, nesse momento você pode reunir com a sua célula aqui na igreja. Só agendar direitinho aí, que a gente cede. A minha célula tem se reunido aqui e tem sido uma bênção. Eu quero dizer também, se você deseja participar, né, do próximo culto, seja na manhã ou à noite, faça sua inscrição no grupo, né, do WhatsApp da igreja, ou pelo Instagram, né, você que está em casa, ou com o Bruninho na secretaria da igreja todos os dias, de segunda a sexta, de 1h30 até as 5h30 da tarde. Eu quero dizer também que se você quiser mandar, né, essa mensagem para alguém que foi pregada hoje, ou o culto, ele estará disponível na terça-feira no canal da igreja do YouTube, né, ou no Facebook da igreja, né? Então compartilha com seus amigos, divulgue, para que essa mensagem possa chegar nos corações que Deus decidir, que Deus quiser que ela chegue. Amém? Semana que vem nós vamos voltar para a nossa série em Apocalipse. Então semana que vem
nós vamos falar sobre os 7 selos. E aí, irmãos, você vai ver que tem muito a ver com tudo que nós estamos vivendo, né? Com todo esse tempo que nós estamos vivendo. Então nós vamos retornar à nossa exposição em Apocalipse. Então Apocalipse capítulo 6, nós vamos falar sobre os 7 selos, né? Deus está no controle de tudo, querido. Deus está no controle de tudo. É Ele que abre. O comando sai do trono de Deus. O comando sai do trono de Deus. Então Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Nós vamos encerrar uma oração em silêncio. Eu quero dizer que na saída agora, como nós fizemos na parte da manhã, eu não estarei à porta cumprimentando os irmãos, tá? Então receba aí o nosso carinho, o nosso abraço, e que Deus o abençoe. E as últimas fileiras lá de trás são as primeiras a sair, né? E a gente faz assim para não embolar, tá bom? Uma oração em silêncio. Nós estamos encerrando o culto essa noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser conversar comigo depois do culto, eu estarei mais um tempo aqui para conversar com você, se você deseja.